Fala, galera! Depois de algumas semanas sem gravar por motivos de força maior, vamos a mais uma aula do Criando e Aprendendo Arte. Mas antes de falar do tema, já sabe, né? Pega o papel, caderno e caneta e para não perder nada do nosso canal, roda a vinheta. Voltamos, galera, e a nossa aula de hoje será sobre o cubismo, já que na aula anterior vocês tiveram com o Alessandro noções básicas de geometrização de objetos. Mas antes de começar a nossa aula, vocês já devem saber, né? Se estão gostando do conteúdo do nosso canal, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo depois que assistir tudo para seus amigos e familiares, ok? Agora vamos à nossa aula. O cubismo teve sua pré-existência com o pós-impressionista Paul Cézanne. Você deve estar se perguntando, mas o que o pintor pós-impressionista tem a ver com o cubismo? Calma que eu te explico. Paul Cézanne foi um estudioso mais profundo da forma, como o cone, o cilindro, o cubo e a esfera. E em suas obras de arte, Paul Cézanne começou a aplicar os conceitos de geometrização. E por conta disso também até temos uma bela citação que ele menciona através de uma carta que ele escreve para o Émile Brontë, um pintor simbolista na época. Tudo na natureza se modela como esferas, cones e cilindros. Devemos aprender a pintar baseado nessas formas simples e só depois seremos capazes de fazer tudo quanto quisermos. Agora, sabendo disso, vamos de fato ao movimento cubista. Mas o que é o cubismo? O cubismo nada mais é do que a análise da forma. Em 1907, uma obra marcou o prelúdio de uma drástica mudança na pintura. A obra chamada Les Mademoiselles d'Avignon. Foi quando Pablo Picasso exibiu pela primeira vez essa cena de bordel com 5 figuras femininas, onde um colecionador e seu melhor amigo Georges Braque consideraram a obra uma perda para a pintura francesa. No entanto, Braque não deixou de perceber a importância dessa nova visão de realidade. Picasso estabelecia pela primeira vez uma lente clara e racional, sem qualquer alusão estética, levando em conta a análise da forma já anteriormente estudada por Cézanne, indo um pouco além e fragmentando as formas em pequenos cubos, onde cabia totalmente ao espectador observar e montar o quebra-cabeças diante de várias visões espaciais e montar o todo. No ano de 1909 acontece uma exposição no Salão des Independentes. O crítico Louis Venceslau, comentando a obra de Braque, disse que o artista desprezava as formas, reduzindo sítios, casas, árvores a cubos. Entre outras obras expostas estava essa aqui ao lado, chamada Casa de la Estante, de 1908. E assim nascia o termo cubismo, que deu nome ao movimento. Agora vamos às principais características do movimento. Presença do tridimensionalismo, ou seja, a representação da obra em 3 dimensões. Forte inspiração na Revolução Industrial e em cenários urbanos no início do século XX. Busca pelos múltiplos pontos de vista. O predomínio de cores mais sóbrias e ou opacas, por exemplo, branco, verde escuro, preto, cinza, castanho, laranja escuro, ocre, vermelho escuro e etc. O uso da técnica de colagem com os mais variados objetos, pois temos a presença de recortes de jornal, madeira, objetos diversos, cacos de vidro, entre outros. A ideia era utilizá-los para compor as mais variadas cenas retratadas. Representação da natureza de forma mais simples. Não comprometimento de uma representação exata de cenários, pessoas ou objetos. O movimento cubista ele foi dividido em 3 fases distintas. A fase cezanista ou cesiana, de um período de 1907 a 1909.
Também chamada de fase pré-analítica, o nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e mais tarde passaram a representar a figura disposta em um mesmo plano. Temos a fase analítica ou hermética, um período de 1909 a 1912. A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrom, preto, cinzas e ocres. Tal escolha das cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis, com pouco ou nenhum contraste entre o claro e o escuro, a prevalência de formas geométricas, a ausência de perspectiva, a fragmentação de seus elementos, a simplicidade dos formatos, um caráter mais abstrato, a redução das cores para os tons de cinza, marrom e amarelo, imagens que causam ilusão de ótica em seus espectadores. E por último, temos a fase sintética, que começou a partir de 1911 e não teve um período definido de término. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tornar-se as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal. Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. Bom, pessoal, depois de todo esse conteúdo que foi falado para vocês anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre os artistas, os principais artistas, suas obras e quais os tipos de cubismo que eles se encaixam desses três mencionados anteriormente para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Agora vamos aos principais pintores cubistas. Primeiramente, nós temos Pablo Picasso, espanhol. Essa obra ao lado chama-se Composição com Crânio, de 1908, e como vimos anteriormente, ela é representada pelo cubismo cesiano. Essa próxima obra chama-se Mesa em um Café ou Garrafa de Pernote, 1912, do mesmo artista, Pablo Picasso, e essa obra já representa o cubismo sintético, como podemos perceber pelas suas características. Essa obra, ainda de Pablo Picasso, chama-se O Acordeonista, de 1911. E como podemos ver claramente, essa representa o cubismo analítico, pelas cores sóbrias e também pela deformação das figuras. Temos também a obra que chama Retrato de Daniel Henry Kawailer, do ano de 1910, e representa também claramente o cubismo analítico, como falamos na obra anterior. Essa obra chama-se O Poeta, de 1911, também de Pablo Picasso, representa também claramente o cubismo analítico pelas suas cores, né? Tons ocres, cinzas, pretos e a deformação da figura geométrica. Essa última obra de Pablo Picasso, chamada Guernica, do ano de 1937, representa claramente o cubismo sintético, porque aqui, apesar de ser monocromático, né, preto e branco praticamente, fica fácil detectar algumas formas geométricas e também algumas figuras representadas. Essa obra ela fala bem sobre a Guerra Civil Espanhola que aconteceu na Espanha. Seguindo com os nossos artistas, nós temos agora Georges Braque, um pintor francês, e a obra dele aqui ao lado representada chama-se O Português, de 1911 até 1912. Essa, como já podemos ver na obra anterior do Pablo Picasso, essa representa bem também o cubismo analítico. Seguindo com as obras de Georges Braque, nós temos Mulher com Bandolim, de 1910, e também é representada pelo cubismo analítico, pela sua decomposição da forma
e também pelas cores apresentadas na obra. Mais uma obra do Jorge Braque, chamada Área de Baque, de 1913. Essa, apesar de monocromática e ter uma deformidade em suas formas geométricas, ela representa o cubismo sintético pela forma que ela está disposta na obra e também porque representa, claro, que é uma colagem. Essa obra é mais uma colagem do Jorge Braque chamada O Violino e o Jornal, de 1912. E claro, como eu já comecei falando que é uma colagem, ela é representada pelo cubismo sintético. Apresentando para vocês mais um pintor, agora o Juan Gris, espanhol também. Essa obra chama-se Retrato de Maurício Roinal, de 1911. Aqui também representa, claro, o cubismo sintético pela deformidade de algumas partes da figura humana e também porque fica fácil detectar que é uma pessoa na obra. Aqui é mais uma colagem do Juan Gris, obra chamada Fantomas, de 1915, e como eu já falei que é uma colagem, né, com vários elementos materiais, ela é representada pelo cubismo sintético. A próxima obra chama-se Violão sobre a Mesa, de 1915, do mesmo artista, Juan Gris, também uma colagem, e fica claro que ela representa o cubismo sintético. Por último, desse artista, do Juan Gris, temos a obra Copo de Cerveja e Jogando Cartas, de 1913, também uma colagem, e por isso fica claro dizer que é o cubismo sintético. Agora nós temos mais um pintor francês chamado Fernando Léger, com a obra O Casamento, de 1911, e por você ter que adivinhar o que é uma festa de casamento nessa obra, ficou claro que ela representa bem o cubismo analítico. Agora temos mais uma obra do mesmo artista, Fernando Léger, chamado Os Jogadores de Carta, de 1917. E aqui, por ficar fácil detectar alguns elementos de um jogo de cartas, essa obra ela está representando o cubismo sintético. Agora nós temos mais um pintor cubista chamado Marcel Duchamp, é um francês também. Mais tarde, esse mesmo artista ele vai migrar para o dadaísmo, outro movimento, e essa obra chama-se Os Jogadores de Xadrez, de 1911. E por não ficar muito claro, né, aonde que tá as peças do jogo de xadrez e também pelas cores, ela representa o cubismo analítico. Essa obra, ainda do mesmo artista, Marcel Duchamp, chama-se O Rei e a Rainha Atravessados por Nu Rápidos em Alta Velocidade, de 1912. Essa aqui também, pelo mesmo motivo da anterior, por a gente não conseguir identificar algumas coisas, ela também representa o cubismo analítico. Essa última obra do Marcel Duchamp, também chamada Nu Descendo a Escada número 2, de 1912, por a gente não conseguir identificar algumas coisas e pelas tonalidades da obra toda em si, né, a cor, também representa o cubismo analítico. Agora nós temos o artista Jacques Villon, um francês também, e a sua obra que está aqui representando é Retrato de Roinald Duchamp Villon, de 1911. E essa, por ficar claro e fácil o entendimento da obra toda, ela representa o cubismo sintético. Mais uma obra de Jacques Villon chamada Soldado em Marcha, de 1913, e aqui nessa obra, por não ficar claro algumas coisas, o soldado em si, né, a gente tem que adivinhar, ela está representando o cubismo analítico. Agora temos mais um artista francês chamado Henri Lauris e a sua obra A Compoteira de Uva, de 1918. E essa representa bem o cubismo sintético. Aqui mais um artista cubista e francês também chamado Jean Mittinger, e a sua obra chamada Hora do Chá ou Mulher com Colher de Chá, de 1911. E essa também fica claro que está sendo representado o cubismo sintético por causa
da fácil visualização da figura humana e também a tonalidade de tons e cores que está representando no quadro. Aqui é mais uma obra do Jean, chamada No Velódromo, de 1912, e essa, por ficar claro que é uma colagem, né? Tem um ciclista aí andando no velódromo, fica fácil ver que ela representa bem o cubismo sintético. Essa última obra do mesmo artista, né, o Jean, é chamada Dançarina no Café, de 1912, e essa obra ela representa os dois tipos de cubismo, o analítico e o sintético. Analítico porque tem algumas coisas que você não consegue identificar, e também pela tonalidade de cores também representada, e sintético porque tem algumas coisas que você consegue sim visualizar e montar na sua cabeça, o quebra-cabeça, e também é uma espécie de colagem também que essa obra foi feita. Agora nós temos um casal de artistas chamado Robert e Sona Delaney. Essa obra, chamada A Equipe de Cardiff, de 1912 a 1913, quem fez foi o Robert. E essa obra fica claro que ela está sendo representada pelo cubismo sintético, pela colagem de jornal ou revista, né? E fica também fácil de identificar algumas figuras humanas representadas aí nessa obra. Essa obra chama-se Contrastes Simultâneos, de 1912. Essa aqui foi feita pela Sônia Delaney, e essa aqui representa o cubismo lá do início, que o Cezanne estava estudando as formas e as cores, tal, né? Aí, essa aqui representa o cubismo cesiano. Essa última obra chama-se Formas Circulares, Sol e Lua, que foi feita pelo Robert Delaney, e essa aqui representa também o cubismo cesiano lá do início, porque aqui está claro que era estudos de formas e tonalidade. Agora vamos falar um pouco do cubismo no Brasil. No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista irá ganhar força. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubista, é possível perceber influências claras dessa vertente. A artista Tarsila do Amaral foi uma personalidade que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas, notamos a influência dessa vanguarda europeia pelo uso das formas geométricas. Bom, aqui nós temos a obra A Estrada de Ferro Central do Brasil, de 1924, feita pela Tarsila do Amaral, e aqui nós temos que ver a influência do cubismo europeu na obra dela, né? Que é só influência porque fica claro detectar algumas coisas, então é a influência do cubismo que a gente veio falando até agora e como que ela fez para representar o movimento em suas obras. Da Tarsila também representando o cubismo como influência, nós temos Carnaval em Madureira, de 1924. Aqui mais uma obra da Tarsila representando a influência do cubismo europeu, obra chamada O Modelo, de 1923. Aqui mais uma influência do cubismo europeu pela Tarsila, obra chamada Religião Brasileira 1, de 1927. Aqui nós temos a obra mais famosa da Tarsila do Amaral, a Abapuru, de 1928. Essa obra ela representa o antropofagismo no Brasil e também é uma influência entre o cubismo e também pode-se dizer que é um pouco surrealista também pelas deformidades da figura humana em si e também as cores. Agora a última obra da artista, né, A Negra, de 1923, representa também o antropofagismo, mas também com algumas características do cubismo e também do surrealismo. Que aqui no Brasil, né, não tem muito assim separar as estéticas das vanguardas europeias. Aqui é tudo um pouco misturado de todas elas. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E apesar de ser um conteúdo bem denso, ele é bem legal e interessante.
E se vocês gostaram, vocês já sabem, né? Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilha com os amigos e agora também nos sigam nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, o nosso Threads e o nosso WhatsApp, no @criando e aprendendo arte, para não perder nada do nosso canal, ok, pessoal? Tchau e até mais!